Alegria de estar com você a partir de agora no Nossa Classe, o podcast do Grupo Bandeirantes de Comunicação da Band Nordeste. Cabeça de rede é a nossa Band Bahia para os 9 estados nordestinos. A gente tem sempre trazido aqui autoridades do meio político, do meio empresarial e também das atividades de associações, conselhos, federações para debater o país, debater os temas do seu interesse e da sociedade do nosso estado e da nossa região, dos 9 estados nordestinos. Hoje, a oportunidade de conversar com um médico, um cara que tem uma visão social e uma preocupação com a saúde pública muito grande, ex-secretário de Saúde municipal em Vitória da Conquista, secretário de Saúde do estado da Bahia, também foi secretário do Ministério da Saúde e está aí no seu 3º mandato como deputado federal representando o estado da Bahia. Um especialista em saúde pública, mas que domina vários temas e é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Estou falando do deputado federal Jorge Sola, PT do estado da Bahia, que é o nosso convidado de hoje. Primeiro que tudo, a alegria de recebê-lo aqui, professor, para a gente poder conversar com o nosso telespectador. Muito obrigado, Napoleão. É um prazer estar aqui com a Band Nordeste e especialmente participando com você. Parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem. É muito importante, mais do que nunca, a informação ela é uma ferramenta importantíssima para o conjunto das políticas públicas e o nosso país está enfrentando, né, uma era de desinformação, de fake news. É muito bom ter um veículo como o que você desenvolve aqui e agradecer a oportunidade de estar aqui. A essência do médico Jorge Sola é aquele cara que verdadeiramente abraçou uma profissão com vocação. A gente que conhece a sua história sabe disso. E a gente tem várias políticas, o senhor teve a chance de, como profissional, atuar também na questão política. E aí, nessa área, a gente tem temas, inclusive lá na origem, por exemplo, o SAMU. O senhor teve a felicidade de participar daquele arcabouço de criação do que é hoje um dos mais importantes serviços de socorros do mundo, que é o SAMU aqui no país, deputado. Então, você já colocou, eu sou médico há 41 anos, formado pela Universidade Federal da Bahia, trabalhei desde a ponta, fui sanitarista na periferia de Salvador, passei por diversos projetos de pesquisa, ensinei na graduação na Universidade Federal da Bahia, na residência, coordenei a residência médica e cheguei a ter a rara oportunidade de ter sido secretário de saúde nas 3 esferas de governo. Vitória da Conquista, primeiro governo Lula como secretário de Atenção à Saúde e secretário de Estado. E toda essa oportunidade, Napoleão, em governo do PT, do partido que eu tinha participado da fundação em 1980, ainda como estudante, e em governos que investiram muito na saúde. Você trouxe um exemplo que me orgulha muito, que foi a criação do SAMU. Eu, quando fui secretário em Vitória da Conquista, nós criamos lá o primeiro serviço de atendimento móvel do SUS em uma cidade da Bahia. E quando assumimos as áreas do Ministério da Saúde, nós levantamos as experiências que existiam, Conquista e mais 13 ou 14 cidades, era Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, tinha um serviço no Vale do Limeira, em São Paulo, e com base nessa experiência e com assessoria técnica do Ministério da Saúde da França, tinha um brasileiro que nos ajudou, e com a experiência do SAMU de França, nós criamos o projeto do SAMU, e que mudou radicalmente a assistência pré-hospitalar no Brasil. Na minha época de estudante, quando eu comecei a profissão de médico, o paciente atropelado na via pública ia em Salvador para o antigo Hospital Geral Getúlio Vargas, no banco de trás de um fusquinha da PM. Exatamente. Hoje ele é assistido imediatamente, então isso é um grande patrimônio para a população brasileira, para o SUS. E só como para o telespectador poder entender, eu entrevistei aqui o deputado Sidney Leite do Amazonas, ele falando da realidade disso, lá são as ambulâncias. Exatamente. Não é ambulância, não. É ambulância porque trabalha tudo dentro da questão hidrográfica lá da região amazônica. Exatamente. E olha, eu no governo passado, no governo Bolsonaro, passou 4 anos sem comprar uma ambulância para repor a frota. Nós já tínhamos uma regra, desde a criação, que a cada 5 anos, se a ambulância estivesse em funcionamento, era substituída e os equipamentos. Imediatamente o Ministério todo ano fazia a compra antecipada. Felizmente, com a volta do presidente Lula, já repôs toda a frota, que estava com 6, 7, 8 anos, repôs toda a frota e ampliou. No nosso caso, na Bahia, a gente estava faltando ali o centro geográfico da Bahia, a Chapada Diamantina não tinha ainda. Já foi implantada agora com Lula, estamos com praticamente todos os municípios baianos com SAMU.
E aquela região ali de Ceabra, de Botirama. Estava faltando Ceabra, né? E Itaberaba. Itaberaba, né? E o presidente da UPB, inclusive, é daquela área ali. Né? De Andaraí. De Andaraí. Então, ele está aí. Comemorou também, o SAMU chegou na Chapada. Chegou na Chapada, exatamente. Isso é muito importante. Aliás, é um tema que eu tenho cobrado ao presidente Lula e ao governador Jerônimo. A gente tinha que ter um projeto nacional para a Chapada Diamantina. Não tem sentido o cara sair daqui para a França para conhecer Paris e ele não conhecer a Chapada Diamantina, você né? Trouxe um tema importantíssimo para nós baianos. O centro da Bahia geográfico é a Chapada. Além de toda a riqueza, de toda a beleza, de toda a sua capacidade de atração turística, apesar de tudo isso, né, nós nunca conseguimos que as políticas públicas chegassem primeiro naquela região. Uhum. Nós estamos lutando para criar a Universidade Federal da Chapada. Não temos ainda um campus da Universidade Federal na Chapada. Com foco no estudo naquela área, Exatamente. Naquele bioma todo que existe ali. A última região que chegou o SAMU, eu era secretário do Estado quando criamos o primeiro hospital regional na Chapada, o governo Wagner. Então, demorou muito de chegarmos com as políticas públicas e ainda temos déficit. Quando eu era mais jovem... Lula 4, eu vou trabalhar para levar a Universidade Federal da Chapada e peço sua ajuda. Pois quando eu era mais jovem, que tinha pica, eu passei 5 dias fazendo uma matéria especial lá, subi ali no Morro do Pai Inácio, fiz a Cachoeira da Fumaça, entendeu? Fiz tudo. Então, foi um negócio assim extraordinário a época que a gente pôde fazer um documentário. Eu sou um cara verdadeiramente apaixonado pela Chapada Diamantina. Falando de saúde e de infraestrutura, a gente tem hoje, eu queria que você pudesse sintetizar a questão do SUS, o Mais Médico, que graças a Deus voltou e está voltando, o especialista, né, que a gente está colocando à disposição, e o trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive legislativo, em cima da valorização dos agentes comunitários de saúde. Faz para a gente aí, Sola, um resumão desses 4 temas. São temas importantes, né? Eu sempre chamo a atenção que a gente precisa conhecer mais do SUS. A população brasileira precisa conhecer mais para valorizar mais o fato de a gente morar num país que é o único país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tem um sistema de saúde público universal com abrangência, com a importância do SUS. Você lembrou aí, primeiro, o Mais Médicos, era um grande desafio. Eu, quando fui secretário de Estado, ajudei, na época, o governo da presidenta Dilma a criar o Mais Médicos. Isso perdeu também, né, do período das trevas do governo passado. E ajudei agora, em 2023, fui relator pela Câmara do novo projeto, do novo programa Mais Médico, e os resultados são muito importantes. Se você for, eu rodo muito o interior da Bahia, todos os municípios, inclusive a nossa capital, Salvador, tem muitos médicos do Mais Médicos nos postos de saúde da periferia da cidade. Se não fosse mais médicos, nós não teríamos o alcance que temos hoje da atenção básica. Mas tem um outro desafio, que você trouxe também. Para além da atenção básica, as especialidades médicas, o acesso ao médico especialista, aos exames, para diagnóstico e tratamento de uma série de doenças. Evita deslocamento, evita superlotação na capital, que às vezes ou numa região polarizada, porque você passa a ter exatamente a identificação do problema, começa a tratar, ganha tempo no tratamento, então só tem vantagem, né, Saulo? Exatamente, o presidente Lula tem colocado prioridade, o programa agora tem especialista, ele pega algumas áreas prioritárias, né, cardiologia, oncologia, ortopedia, ginecologia e otorrinolaringologia. Nós estamos ampliando o acesso nessas especialidades. O governador Rui Costa fez um investimento fantástico na Bahia nessas áreas, com as policlínicas regionais. O presidente Lula adotou, agora no PAC, vários estados estão criando policlínicas regionais, e criou uma coisa inovadora também, que os hospitais privados podem usar a assistência prestada pelo SUS para ser paga com créditos tributários, dívidas passadas ou futuras, né? Tributação futura pode fazer com que... Já tem alguns hospitais, inclusive na Bahia, que já começaram nessa linha com o Mais Especialista. Agentes de saúde são parceiros nossos, eu acompanho o programa de saúde desde... Em Vitória da Conquista, eu participei do primeiro programa de agentes rurais de saúde na Bahia, muito antes de pensar em vir a ser secretário de Conquista, que ainda era médico residente em 1986 na Polema, antes do Programa Nacional. E eu sempre fui um grande defensor, porque o agente de saúde está ali na ponta de cada cidadão, ajudou muito a reduzir a mortalidade infantil, mortalidade materna, aumentar o acesso ao pré-natal, ao controle de hipertensão, diabetes.
E a gente aqui no Legislativo tem contribuído também com as pautas deles. Mas se toda a categoria profissional de trabalhadores no Brasil tivesse a mobilização que eles têm, eles conseguiram já aprovar três emendas constitucionais. E estão lutando agora para aprovar a quarta. A quarta, que é a questão da aposentadoria, mais ou menos especial, chamemos assim, né? Exatamente, porque como demorou muito tempo, só veio a regularizar a contratação no governo do presidente Lula, no primeiro governo. Então, muitos desses profissionais que vieram desde os anos 90, eles agora vão se aposentar, não tinha contribuição previdenciária anterior e tem dificuldade na aposentadoria. E como conseguiram um piso, também pode perder esse valor ao aposentar. Então, essa pauta é importante, assim como é da enfermagem, né? Nós fizemos uma audiência pública. Farmacêutico também está no debate, né? Farmacêutico está no debate, mas a enfermagem já conquistou o piso e agora o desafio é implementar efetivamente em todos os contratos. Nós fizemos recentemente uma audiência na Comissão de Saúde mapeando, né, as razões, aonde estão os problemas. Nós estamos trabalhando com o Tribunal de Contas da União e dos Estados para aumentar o processo de fiscalização, porque o governo federal, o presidente Lula aprovou um volume de recursos que todo mês vai para cada município e para os estados para complementar o pagamento do piso. E tem acontecido ainda, infelizmente, casos de prefeituras que recebem a complementação que vai do governo federal e não efetiva o pagamento para o profissional. Então, são temas importantes que a gente precisa estar com a lupa. Perfeito. Uns temas nacionais do que tem sido enfrentado pelo Congresso, pelo presidente Lula, que eu também vou colocar em bloco para o senhor. A redução da jornada de trabalho, a chamada 6x1, a redução na cobrança da alíquota do imposto de renda, o Desenrola, que a gente teve essa semana, a segunda versão, quase 100 milhões de pessoas no país que estão precisando desse programa, e o 1% do SUAS, né, que está sendo conquistado já na Câmara, agora indo para o Senado. Rapaz, são tantas pautas importantes. Porque a coisa fica apertada o programa, né? O governo Lula, é tanta coisa boa. Olha, eu sempre chamo a atenção, Napoleão, que eu passei 6 anos, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, fazendo política de redução de danos. Eu trabalhava como deputado para diminuir o estrago. Entrei na Comissão da Previdência, não é porque eu achava que ia melhorar a Previdência, não, era para diminuir o prejuízo que a proposta que mandaram poderia causar. E agora, felizmente, desde 2023, nós estamos abrindo as gavetas, tirando os projetos, fazendo coisa boa. Você trouxe alguns exemplos aí. Ano passado, uma grande conquista foi aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Começar a fazer justiça tributária em nosso país. Nós já aprovamos também, que ainda não está implantada, a reforma tributária. É uma coisa de longo prazo, né? Rapaz, tem coisas importantíssimas ali que nós conquistamos e que precisamos vir implantar, como a questão do cashback, do retorno do pagamento do imposto para o cidadão que tem uma renda baixa. Quando ele compra 1 quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto que o dono de um banco privado do Itaú paga, certo? Então, esse é um absurdo. Então, na reforma tributária, nós vamos fazer com que esse imposto que esse cidadão mais pobre paga, nos itens básicos, retorne. E esse ano nós vamos, tenho certeza que vamos aprovar a redução da jornada de trabalho. Vamos reduzir da jornada 6x1 para 5x2, para que o cidadão tenha 2 dias de folga para cuidar melhor de sua família, poder cuidar de sua casa, da sua saúde, quem sabe até voltar a estudar, se qualificar. Então é importante a redução da jornada de 44 para 40 horas, sem redução de salário, é outra pauta importante. Você falou também do SUAS, assistência social, é o tripé. Saúde, educação e assistência social são 3 políticas que melhoram a vida da população que mais precisa. E a assistência social, recentemente, aprovamos 1% do orçamento para essa política tão importante. Porque não é só o Bolsa Família. Hoje no Brasil, quando a gente fala assistência social, pensa logo o Bolsa Família. Claro, a maior política que desenvolvida na área. Mas para isso acontecer de forma adequada, tem uma rede dos centros de referência à assistência social, tem um acompanhamento por parte dos profissionais do SUAS, tem uma série de ações que são desenvolvidas lá na ponta, em cada município, que fazem a diferença na vida das pessoas. Perfeitamente. Nessa linha de atuação e pensando dessa forma, a gente teve, e é uma coisa que o senhor, inclusive como professor, defendeu muito, que é a expansão do nosso ensino, profissionalizando técnico e superior através do IF e também as expansões das nossas universidades federais. Uma realidade absolutamente diferente do que a gente tinha há 15, 20 anos atrás, né, Saulo? Com certeza. Eu, quando me formei, só tinha a Universidade Federal da Bahia, em Salvador. A partir de 2003, com o primeiro governo do presidente Lula, conquistamos
de lá para cá, Universidade Federal do Recôncavo, Universidade Federal do Oeste, Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade do Vale de São Francisco e um campus da Unilab de Integração Luso-Afro-Brasileira em São Francisco do Conde. Agora, em 2023, eu comecei com 2 pautas. Uma eu já falei aí que não conquistamos ainda, que é um campus na Chapada Diamantina. Sim. Vai ficar para o Lula 4. Mas conseguimos o campus da Federal do Sul da Bahia em Jequié. Eu fiz uma audiência pública em Jequié em agosto de 2023, trouxemos essa pauta, conseguimos aprovar o campus para Jequié. Faltou o da Chapada, que virá com certeza no próximo governo do presidente Lula, e 10 novos campos de institutos federais. 2 já estão funcionando, Jaguaquara e Campo Formoso, e 8 que estão em fase de implantação, inclusive em Salvador, em Cajazeiras, do Instituto Federal da Bahia. Os nossos IFES, na minha época, só tinha a Escola Técnica. Hoje nós temos centenas de institutos federais em todo o Brasil. Isso é uma mudança no acesso ao ensino fundamental. E olha que não podemos esquecer, Napoleão, a Bahia está vivendo uma grande revolução na educação de segundo grau, os nossos escolas de tempo integral. O governador Jerônimo foi secretário de Educação, começou esse trabalho ainda com o Rui Costa, e como governador ele ampliou. Se você vai, a maioria dos municípios da Bahia hoje, o melhor equipamento educacional não é uma escola privada. É uma escola pública, que funciona os 2 turnos, com ensino de qualidade, com alimentação, com esporte, com auditório, com biblioteca, com laboratório. São escolas, assim, nos orgulham hoje em conhecer esses equipamentos que estão em funcionamento para a nossa juventude. Olha, outro dia eu estava comentando, tem uma turma aqui que fala todo dia de segurança pública. O investimento mais estruturante em segurança pública são essas escolas. Sabe por quê? Porque a faixa etária que o crime organizado alicia o cidadão é nessa faixa etária do adolescente. Você pegar o adolescente e botar ele numa escola de tempo integral, pagando uma bolsa para ele ficar estudando, você tira ele da tentação de ser contratado para ser aviãozinho transportando droga e, quem sabe, migrar para ser um chefe de uma quadrilha dessa. Então, é muito importante o que a gente está fazendo na educação em nosso país. Sola, para a gente fechar, as chamadas grandes obras, grandes investimentos, grandes parcerias que o governo, junto com o governo do Jerônimo, tem buscado, né, a sonhada ponte Salvador-Itaparica, a chegada da BYD, a questão da refinaria atuando verdadeiramente, como é que tem sido, inclusive a Bahia, a partir de modelos de tecnologia que a gente tem lá hoje, exportando para a China e para outros continentes, o que está sendo produzido no nosso estado. Como é que você tem visto exatamente essa junção dessas políticas? Olha, nós estamos vivendo um momento privilegiado com a volta do governo do presidente Lula e as prioridades de investimento em áreas como essa que você colocou. A ponte está para começar a obra já. Isso vai ser um vetor de desenvolvimento regional fantástico. Não é só a ligação Salvador-Itaparica. Com isso, nós vamos reduzir, encurtar em 100 quilômetros, em média, a distância da maior parte das regiões da Bahia, do sul, do sudoeste, do oeste, com a nossa capital. Isso significa também que a exportação, os grãos do oeste da Bahia, soja, tudo que é produzido no agronegócio no oeste da Bahia, vai encurtar a distância e reduzir o frete para levar até Salvador, até os portos, né? Voltou o FIOL, a Ferrovia Integração Oeste-Leste, está em obras. Obras na 030, diversos investimentos, você falou da BIG, tecnologia de ponta em carros elétricos também. E outra coisa, voltou a produção de fertilizantes. Essa turma da extrema-direita fala tanto do agronegócio e deixaram a principal rodovia de exportação da produção do oeste da Bahia, a 242, que passa lá. Você sai de Barreiras até Feira de Santana. Deixaram de Frangalho, já foi toda recuperada. Fecharam as fábricas de fertilizantes. Como é que você tem agronegócio, produção do agro sem fertilizantes? O presidente Lula retomou a Fafem, já está funcionando. Isso mostra o quanto faz a diferença. Olha, eu sempre chamo a atenção, Napoleão, são 2 projetos de país, são 2 projetos de nação. Essa turma quer o Brasil exportador de matéria-prima, grãos, minerais, carne não processada e a mão de obra mais barata do planeta. O sonho de país deles é esse, é voltar ao tempo da colônia. Nós queremos um país como esse que você descreveu aqui. Na ponta da tecnologia em medicamentos, em indústrias
veículos, transporte, infraestrutura. Nós queremos um país que tenha melhor oportunidade de emprego, que qualifique a sua mão de obra, que as pessoas tenham melhor renda. Nós queremos um Brasil que agora, há poucos dias, subiu mais um degrau. Voltamos agora a ser o 10º país do mundo, passamos o Canadá. É bom lembrar que com Lula e Dilma chegamos ao 6º. Eles derrubaram para 14º. Já subimos de 14º para 10º, vamos continuar subindo. Nós estamos vivendo um momento privilegiado. Melhor salário mínimo da história, com maior valor real, menor taxa de desemprego, redução da desigualdade, e tudo isso decolando. Mais 4 anos de Lulinha, se prepare que o negócio vai ficar ainda melhor. Viu? Jorge Sola, deputado federal, médico, prazer enorme tê-lo conosco, a gente que tem diariamente acompanhado o seu mandato aqui na Câmara Federal, um mandato propositivo. E é evidente que um programa de 20 minutos ficaria muito pouco tempo para a gente falar de tanta coisa. Para outra, eu vou cobrar. Você vê que a gente não falou das suas relatorias, não falamos dos seus projetos e da ação municipalista, né? Estamos aí à frente de uma marcha dos prefeitos novamente. Você está aqui, inclusive, com a secretária de Turismo de Itacaí. Não falamos de turismo, de cultura. A cultura voltou, o investimento em turismo voltou. Exatamente. Tanta coisa boa que Grande abraço, foi um prazer tê-lo conosco, viu, Sola? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Você pode acompanhar o nosso programa não só na programação das 9 emissoras Band em todo o Nordeste, mas também em todos os nossos canais de redes sociais das 9 emissoras, da Bahia até o Maranhão. E, claro, no YouTube de cada emissora Band dos 9 estados do Nordeste. Eu estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso podcast Nossa Classe. Um abraço.